Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje o tema do vídeo é o sentido positivo por trás dos nossos traumas de infância, dos nossos traumas familiares, dos nossos traumas ao longo da vida. Hoje esse vídeo ele traz uma perspectiva extremamente consciencial. Ele vem de uma experiência dos atendimentos com as pessoas, das mentorias, vem também da experiência de vários livros que eu estudo sobre essa questão dos traumas, vem também dos meus aprendizados, né, na conexão com a espiritualidade, em diversas linhas de experiência, de ayahuasca a várias outras tradições. E vai ser um vídeo curto, também vai ser um vídeo de 10 minutos. Eu peço a sua compreensão, vocês vão perceber que hoje a minha energia está um pouco mais baixa porque eu tô bem fisicamente cansado. São 10h35 da noite. Hoje eu dei treinamento presencial em uma empresa, eu gravei um podcast que eu fui convidado por 2 horas, eu saí para lavar roupa, eu fiz um monte de coisa. Foi um dia bem intenso e foi um dia maravilhoso. Então peço a compreensão de vocês. O que acontece? Vamos lá, para a gente já começar a introduzir isso. Você já parou para perceber que é difícil para a gente lidar com os nossos traumas de infância? Já é muito difícil para a gente lidar com os nossos traumas de infância. Agora imagina se nós, quando reencarnássemos aqui, se a nossa alma trouxesse todas as memórias de todas as vidas que ela já viveu. Você já parou para imaginar tanto de coisa que a gente teria que lembrar e lidar? Se pra gente já é difícil lidar com uma questão familiar da nossa infância, e realmente é desafiador até a gente se curar, imagina várias experiências de várias famílias, de várias reencarnações. Seria insuportável. Então o que acontece? Quando nós escolhemos reencarnar, nós já sabemos que nós vamos esquecer tudo para que a gente consiga seguir em frente. Só que nós escolhemos trabalhar algumas coisas, algumas curas emocionais, algumas curas mentais, além, é claro, de vir aqui para ser feliz, para prosperar, para fazer outras coisas, mas a gente tem esse objetivo quando a gente reencarna. E o que acontece? Quando a gente tem esse objetivo, a gente escolhe uma família aonde a gente já sabe o perfil dessas pessoas que estão reencarnadas, qual é o perfil de comportamento que elas têm, e nós sabemos que aquilo que a gente vai trabalhar, então, por exemplo, eu estou vindo na minha reencarnação para trabalhar uma ferida de abandono, que eu não consegui superar ela. Então eu vou nascer em uma família onde a minha relação e a minha conexão ali na infância vai acontecer algo que eu vou me sentir abandonado, abandonada. Por que isso acontece? Porque já que eu vou me esquecer de tudo o que eu vivi, para não acumular muita coisa, eu preciso de uma situação que me faça ter consciência do que eu vim fazer aqui. Então eu não preciso lembrar do restante, mas como aconteceu uma situação que causou em mim aquela ferida do abandono, eu vou ter essa situação agora para resolver. Então fica possível para a alma lidar com aquilo que ela veio resolver. Se a alma veio resolver uma ferida de traição, ela vai passar por uma experiência onde ela vai se sentir traída. Se ela veio resolver uma ferida de rejeição, ela vai passar por uma situação onde ela se sente rejeitada. Se é uma situação de humilhação, a mesma coisa. E se é uma situação de injustiça, também a mesma coisa. Então, quando a gente consegue compreender que nós estamos num processo consciencial de expansão, onde nós reencarnamos várias e várias vezes, e essas experiências que nós chamamos de traumas são formas da gente se concentrar naquilo que vai trazer o nosso crescimento, a gente consegue entender o sentido por trás dessas situações. E ao entender o sentido, a gente se permite então ter mais paciência, tanto com nós, com a nossa dificuldade, que é de lidar com isso, quanto com as pessoas que estão à nossa volta. A gente para de culpar as pessoas que a gente acredita que são as pessoas responsáveis e a gente começa a compreender que elas são apenas personagens que a vida utilizou para que a gente se lembrasse daquilo que a gente precisa trabalhar. E todos nós, quando encaramos o principal trauma, a principal ferida mental e emocional que nós viemos trabalhar na nossa reencarnação, quando nós realmente trabalhamos isso, superamos isso, nos curamos disso,
nós libertamos o nosso potencial, nós libertamos a nossa força, a nossa criatividade, a nossa energia de prosperidade, a nossa energia de criar vínculos saudáveis. Então, uma pessoa que aceita mergulhar nessa noite escura da alma, é um termo que um frei, São João da Cruz, escreveu em um livro onde ele narra, né, essa experiência que é quando a gente vai lidar com a dor tão profunda em nosso ser, e vai ter uma certa etapa que a gente não vai conseguir recorrer a ninguém nem a nada. A gente tem que passar por aquilo totalmente sozinho, inclusive quando é o final do processo. Então, passar pela cura de um trauma, passar pela cura de uma ferida de alma, é um processo que em alguns momentos a gente vai contar com a ajuda de algumas pessoas e vai ter um momento que a gente vai ter que passar o final dele muito provavelmente sozinho, lidando com aquilo. Não vai ter ninguém que consegue nos orientar. E quando a gente consegue entender então isso, e a gente consegue vivenciar esses medos, porque isso na nossa cabeça causa muito medo, causa muita ansiedade, causa na gente um medo de perder o controle. Essa é a questão, né? A gente fica com medo de enlouquecer. Eu falo isso porque eu já acompanhei diversas pessoas, eu já vivenciei esse processo. E sim, a gente fica com medo de enlouquecer, a gente fica com medo de perder o controle, a gente fica com medo de não voltar, de entrar em uma coisa e não voltar. Só que nós somos capazes de passar por isso, desde que a gente esteja estudando, desde que a gente esteja se conectando com pessoas que podem, né, nos auxiliar e nos apoiar em momentos específicos que isso é possível. E acima de tudo, se a gente estiver cuidando da gente, buscando se alimentar bem, não quer dizer comprar alimentos caros, é comprar alimentos saudáveis, naturais. Os alimentos naturais hoje são os mais baratos que tem. Comer alimento que não é saudável hoje é mais caro do que comer um alimento saudável, uma legume, uma verdura, algo assim. É muito interessante isso. Se alimentar bem hoje em dia é o jeito mais barato que tem para uma pessoa que cozinha. E além de se alimentar bem, a gente meditar um pouquinho diariamente, a gente ler bons livros ou escutar bons podcasts e fazer as nossas pesquisas sobre autoconhecimento. Então, quando a gente faz esse cuidado com a gente e a gente começa a aceitar que esses traumas que a gente acha que são as coisas que vieram para acabar com a nossa vida, para destruir a nossa vida, eles na verdade são formas da gente lembrar o que a gente veio fazer aqui e que quando a gente aceita passar por isso, a gente evolui muito, nossa, a nossa vida só abunda. Então, se você é a pessoa que quer viver uma vida feliz, se você é uma pessoa que quer viver uma vida próspera, se você é uma pessoa que quer viver uma vida com boas conexões, com boas amizades, com bons relacionamentos, tenha muito claro isso. Essa vida você tem total potencial e capacidade para ter ela. Só que essa vida, ela só pode vir para você se você aceita curar o trauma que você veio resolver nessa reencarnação. Se você foge desse trauma, você vai adiar essa vida que você tanto quer e você vai terminar essa reencarnação sem alcançar essa vida que você quer e na sua próxima reencarnação você vai precisar vir para trabalhar o mesmo trauma. Não tem como fugir, não tem para onde correr. A gente precisa evoluir. E inclusive somos nós que escolhemos vir aqui. Somos nós que escolhemos qual é a ferida que a gente quer trabalhar, qual é o desafio que a gente quer desenvolver. Somos nós que fazemos o nosso cronograma. Então, quando a gente entende que tudo isso está nas nossas mãos e que nós estamos sendo apoiados por diversos irmãos e irmãs que estão em estado de consciência para nos apoiar, o nosso processo ele vai ficando mais fluido. E aí a gente vai usando dos conhecimentos que a ciência tem, dos conhecimentos que a psicologia tem, dos conhecimentos que a reprogramação mental tem, dos conhecimentos que a antroposofia tem, de várias linhas de conhecimento, porque elas estão aí à disposição para nos ajudar. Então, hoje, o meu objetivo é que realmente você reflita sobre isso, sabe? O trauma, ele tem um sentido positivo. Por mais doloroso que ele seja, eu sei que é doloroso. Só que o tamanho do resultado que vem quando você ultrapassa ele, paga 10, 100, 1000 vezes o sofrimento e a dor que foi passar por ele. Então, vale a pena você vivenciar esse processo. Se permita. Não é do dia para noite, leva meses, leva anos às vezes esse processo, mas você vai se fortalecendo ao longo do caminho, você vai se tornando cada vez mais capaz de lidar com a próxima etapa. Só que quando a gente está vivendo, a gente acha que não dá conta. É só continuar dando os próximos passos, ir devagarzinho,
ter paciência consigo mesmo, ter compaixão. E fazendo isso, você vai alcançar a cura daquilo que você realmente está buscando. Então, eu espero ter contribuído com a sua jornada hoje. Peço gentilmente que você possa se inscrever no canal, que você possa deixar o seu like, o seu comentário e que você possa compartilhar, porque o YouTube ele entrega o vídeo quando vocês compartilham. E também convido vocês para no dia 11, segunda-feira, agora, 11 de agosto de 2025, para o lançamento do novo curso, onde eu vou ensinar os 27 arquétipos, perfis de personalidade que existem para que vocês possam se entender e entender as pessoas que vocês convivem e assim viver uma vida mais agradável, viver uma vida mais leve, e inclusive saber qual é o trauma, a ferida de personalidade que você carrega para você poder trabalhar ela, para você poder ir curando ela e assim você receber essa vida que você acredita que merece e que eu realmente sei que você merece mesmo. Mas só que para isso você vai ter que aceitar a experiência do trauma como um professor que vai te ensinar a você a chegar naquilo que é o seu potencial, que está atrás dessa barreira, que está atrás desse desafio. Ok? Então, muito obrigado pela sua presença. A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.